Tem um caso da Cacau Brasil, de pricing, que é muito legal. Que eles precificaram os bombons de acordo com as notas de dinheiro. E quando eles precificaram dessa forma, eles venderam muito mais do que, sei lá, vendendo a 1,90. Eu acho que o que tem que estar na cabeça é o que meu cliente vai achar desse preço. Não é se o preço está cobrindo meus gastos, não é se o preço está cobrindo o meu P&L, não é se esse preço está fechando as minhas contas. É o que o meu cliente vai achar desse preço. Algumas decisões valem milhões, outras custam reputações. E tem aquelas que parecem pequenas, mas te perseguem por anos. Vou além. Parecem pequenas decisões e impactam toda a empresa e a vida de todos no mundo. No episódio de hoje, você vai ouvir de alguém que já liderou uma auditoria internacional em um ambiente muito longe do Brasil, com cultura e língua diferente. Aliás, um grupo extremamente heterogêneo e muitos aspectos que assumiu os riscos em decisões críticas de pricing em mercados complexos e que aprendeu, na prática, como transformar dados em decisões e decisões em impacto. Gustavo Kawai não só chegou a um dos cargos mais estratégicos da Amazon, como fez isso equilibrando uma rotina global de viagens, uma transição de vida intensa e a chegada da paternidade. Tudo ao mesmo tempo. Essa conversa é sobre as decisões que você precisa tomar quando ninguém mais tem referência, sobre o peso de liderar quando você é o primeiro e sobre como fazer escolhas melhores quando o mundo exige velocidade, mas o impacto cobra precisão. Gustavão, ou Guk, seja muito bem-vindo ao Como Você Faz. Obrigado. Samuel, me diga uma coisa, a pessoa de números, qual é aquele número, cara, que te tirou o sono? Bom, o número que tirou o sono durante toda a minha vida sempre foi meu peso, né? E eu falo isso até brincando porque no último ano eu perdi quase 50 quilos, né? Fazendo a bariátrica, então, enfim. Mas eu acho que mais do que um número em si, o que sempre me preocupou é a sequência daquele número, é a trend daquele número, né? Porque o número em si pode parecer positivo, dependendo da sua perspectiva, mas mesmo um número que parece ser positivo, ele pode ser negativo. Dependendo do histórico que ele vem vindo, da intensidade do que ele vem vindo. Então, na minha vida, o número que mais me preocupou sempre foi aquele número que vem demonstrando uma sequência ruim, né? Seja a direção ou seja a intensidade dele. Falando em pricing especificamente, o número que sempre historicamente me preocupou foi margem, né? Contribuição marginal. Então, você vender um produto e perder dinheiro vendendo aquele produto, claramente você pode ter algum problema em pricing, né? Sim. E aí eu falo bastante sobre pricing no sentido de trend, né? No sentido do que está acontecendo, porque às vezes faz parte você ter uma contribuição marginal negativa. Até você conseguir escalar um negócio e aí sim fazer ele ser positivo, né? Mas ao trabalhar com pricing durante a minha carreira, contribuição marginal foi um número que sempre me chamou a atenção. Não, o pricing eu acho um mundo fantástico, porque além disso que você está falando, você tem aquele, no conjunto da obra, né, no final daquele combo de serviço que você está vendendo, alguns você vai perder, outros você vai ganhar bastante, que vai se pagar a conta. Sim. Né? E quando a gente pensa numa empresa complexa, né? Não no caso, por exemplo, da Amazon, que você está falando de produtos específicos, né? Mas quando você está vendendo serviços ou está agregando algumas outras coisas, isso faz muito parte do dia a dia. Aí eu acho que a pessoa que sabe fazer um bom pricing resolve muito da empresa, né? Porque está ligado diretamente ao resultado. Perfeito. Aquilo que vai pagar o bônus de todo mundo no final do mês. Pricing é lucro na veia, né? Dependendo da forma como você faz. Então, mais do que reduzir custo, né? É muito mais rentável para uma empresa acertar o pricing do que ficar diminuindo a qualidade do papel higiênico ou o que quer que seja que a empresa Diminuir faça. o tamanho do produto, cara. Isso é interessante. Cara, isso daí é uma coisa que eu trabalho bastante. Me dá uma raiva isso, eu não faço ideia. Mas a gente vai falar disso aí. A gente pode falar disso. Vamos falar. Agora, falar de price, buscando lá no começo. Pô, você já passou por várias empresas, Nestlé, pela FIA, com curso de estatística, a certificação CIA. O que te levou a chegar no pricing? Boa pergunta. Eu entrei no... Quando eu me formei da faculdade, eu
sempre ouvi um conselho de uma prima minha, de buscar programas de trainee. Né? Ela falava sempre que carreira com trainee era escada rolante, enquanto as carreiras normalmente demoram mais tempo, né? Verdade. E quando eu me formei, eu busquei, né, o programas de trainee. E eu fiz mais de 80 processos seletivos, né? Porque eu lembro que eu tirei férias do meu trabalho para poder fazer processos seletivos de trainee, né? E entre alguns que eu fui finalizando e chegando na etapa final, o que mais me chamou a atenção não foi um programa de trainee, foi o programa de auditoria interna da Nestlé, né? Que era um programa análogo ao trainee, porque ele era um programa de carreira acelerada. Sim. E aí, por 4 anos, então, você ficava na auditoria interna para depois migrar para uma área que, enfim, fosse de interesse, né? E foi super interessante, porque durante esses 4 anos de auditoria interna, foi ali sim que eu tive essas grandes viagens de forma intensa, né? Porque você audita, a auditoria interna na Nestlé, numa empresa suíça, ela colocava muito poder na mão dos auditores, né? No sentido de, o reporte era direto com a Suíça, né? Os headquarters, o escritório, e a exposição era muito grande, né? Então, você sempre lidava com a alta liderança de qualquer negócio, né? O diretor do negócio, o CEO, o CFO, dependendo de para onde você ia, né? E como que eu cheguei em pricing nisso tudo depois, né? Ao você fazer a auditoria interna, você tem uma visão da produção, da parte fabril, Sim. até a parte das vendas. Você auditava todo o processo. Você audita a parte de engenharia, você audita a parte... enfim, logística, você audita marketing, vendas, você audita todos esses. E no final do programa de auditoria interna, foi um momento de dúvida, né? Porque quando você está na auditoria interna, você fica aqueles 4 anos naquele ritmo intenso, Sim. tendo uma perspectiva de amplitude de toda a empresa. Você consegue ver todo o leque das áreas que uma empresa tem. E na Nestlé eu percebi que pricing, junto com revenue management, era uma área nova e uma área que tocava diversas áreas, marketing, finanças, vendas, de uma forma triangular, e que era algo novo, né? Na verdade, revenue management e pricing no Brasil como um todo era novo naquela época. Eu estou falando de 2019, pré-pandemia. Bem novo. Pré-pandemia, né? Na verdade, 2017, que é onde eu acho que vem as primeiras vezes, né? O termo revenue management, muito com a parte de hotelaria, muito com a parte de avião, também companhia aérea. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? Pricing, revenue management. Pricing é uma perna de revenue management para poder entrar e trabalhar com isso, né? Porque price, no final do dia, apesar de parecer ser número, ele fala muito mais de comportamento do que de número. Sim. Né? E eu acho que essa é o que me chamou tanto a atenção, né? Ao se falar de pricing, ao entender pricing, entender uma empresa numa perspectiva ampla, com a auditoria interna, auditando todos os processos. Foi legal pensar, então, em pricing como comportamental ao invés de número. Né? Você consegue influenciar muito, né? Padrões de consumo, baseado no pricing. Né? Sim, concordo plenamente com você. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas de quem sabe lidar bem com pricing. E eu falo a mesma coisa para quem lida com estatística. Ele é muito mais comportamento do que número. O número... É uma ferramenta, o número. É um número. Ele é muito importante, essencial. Mas só ele você vai fazer bobagem. Eu acho fantástico isso. E para trabalhar com... Cara, sair da auditoria é uma coisa e para price é uma coisa bem diferente. Você sempre foi analítico ou não? Você criou isso com o tempo? Porque o pricing é uma visão mais analítica da coisa. Sim. A auditoria interna, ela precisa com que você seja uma pessoa analítica, né? E eu falo bastante da auditoria porque acho que foi uma grande pedra ali na minha vida. Uma grande pedra no sentido de construção, né? De fundação. Porque você precisa chegar em 4 semanas, entender um processo e auditar e colocar pontos de melhoria para alguém que já está fazendo aquilo por 12, 15, 20, 25 anos. Né? Então, a curva de aprendizado que você tem que ter é muito rápida para auditar. E, enfim, a sua capacidade analítica tem que estar tinindo para você poder conseguir chegar em conclusões, porque time is money, né? Então, você fica ali, o tempo que você está ali viajando é o tempo que você está utilizando recursos da empresa. Né? E, então, foi uma fundação super importante para essa parte analítica, que eu herdei trazendo para pricing. Né? Então, o que foi de novo para mim foi trabalhar de forma mais próxima com estatística. E aí foi o momento em que eu fiz um curso de extensão na FIA, né, com estatística aplicada.
E aí, enfim, é muito melhor você convencer alguém, não só contando uma história bonita, mas você embasando a história bonita com dados. Sim. Né? E eu acho que uma coisa que também te ajuda muito, né, de você ter trabalhado com auditoria, é que você viu a empresa inteira, né? Isso. E isso você usa no pricing toda hora, né? Porque precisa entender a cadeia toda, né? Não é só a venda lá, o final. Não é só o comercial, né? Sim. Eu acho que a visão interna é importante para você entender a dinâmica, né? De como a empresa funciona, talvez de como que vai ser o custo daquilo. É porque em pricing, se eu estou menos preocupado com o custo até do produto, porque isso daí é o dever do pessoal de finanças, de costing, enfim. Não estou muito preocupado. Mas você entendendo a dinâmica interna, você consegue entender mais ou menos, principalmente saúde, de demonstrativo de resultados, né? O P&L. Mas eu acho que esse é o grande erro em pricing, tá? Você tomar uma decisão só olhando para dentro. Sim. Eu acho que pricing você tem que tomar a decisão olhando para fora. Perfeito. Você tem que tomar a decisão olhando para o seu cliente, olhando os padrões que ele demonstra. Você precisa pensar em como ele está enxergando aquele preço, porque no final do dia você está influenciando o comportamento dessa pessoa que vai comprar. Não é para fechar seu P&L, não é para fechar, né, para fechar seus custos, nem nada. Obviamente, nenhuma empresa é uma ONG, né? Mas exato. você precisa ter essa visão, essa orientação externa, né? Você precisa olhar. É a consequência, né? Exatamente. Você falou agora há pouquinho, foi sua prima que te falou para fazer a... Trainee, processo de trainee. Ela é a principal pessoa que causou, sobre sua mentora, que falou assim, cara, é aqui que eu vou mudar a vida, que eu vou seguir? Ou teve mais alguém, ou algum outro momento que você viu e decidiu, cara, é aqui que eu mudo, é aqui que eu vou ganhar a vida? Legal. Eu diria que, como adolescência, foi uma baita sementinha plantada, que essa minha prima me fez, né? Puxa, pensa em processo de trainee. Assim, eu tinha 12, 13, 14 anos, vi ela no Natal e tal. Isso daí é coisa de quando você fizer 20 anos, sei lá. Mas foi uma sementinha que ela plantou em mim, né? E ela fez um programa de trainee, o marido dela fez um programa de trainee. Ele, enfim, chegou a ser expatriado para a Suíça depois. Mas acho que ao longo da vida você vai tendo alguns mentores, né? E uma pessoa que me ajudou muito foi a minha esposa. Né? Minha esposa, ela me ajudou muito quando a gente namorava, até em relação à faculdade, né? A qual tipo de faculdade, a qual instituição eu deveria, talvez, vale a pena gastar um pouco mais aqui, investir ali. E também eu tive o Francisco Valim. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. Ele é o ACO da Nextel, ACO da Oi. Acho que eu sei quem que é. Tá. A gente teve uma proximidade por causa de alguns eventos específicos da igreja. E foi muito legal poder ter se aproximado dele, porque receber um conselho de alguém que já trilhou já zerou, né? Esse mundo corporativo é muito bom, né? Então, ele foi uma pessoa que também me ajudou muito com os pequenos momentos de entrevista, mas que você traz um problema e você fala, olha, eu estou nesse momento, qual dica você pode me dar? Ele foi um mentor que eu coloco, sim, na minha carreira. Que legal. Você foi muito... bem assistido. Abençoado, cara. É muito bom. Eu pergunto isso porque... eu gosto de perguntar, trazer isso, porque as pessoas não enxergam o quanto você pedir ajuda para uma outra pessoa agrega na nossa vida. Nem todo mundo vê isso. Sim. Né? Por isso que eu acho. E não necessariamente é o caso, é que você já conhecia ele, né? Mas às vezes você tem que procurar mesmo fora, outras coisas para trazer. Eu acho que sempre agrega. A gente não consegue... São coisas que a gente não aprende no MBA. Exatamente. Né? O maior interessado na sua carreira é você mesmo, né? Exatamente. Então, você tem que buscar os seus mentores, né? Eles nunca vão chegar até você, né? Você precisa ir lá e tem que cavar, buscar, correr atrás, saber pedir ajuda. Assim como ele te ensinou, pode ter certeza que ele também tem os mentores dele que o fez chegar lá. Exato. Você foi a primeira pessoa do Cone Sul que foi liderar uma auditoria lá na Ásia. Agora, a minha pergunta não é sobre lá, como é que foi quando você recebeu a notícia? Na verdade, ela foi... olha, eu já tinha um calendário de auditorias para ir,
Mas a minha chefe chegou e falou, olha, um dos auditores do centro, né? A gente chamava de centro, quem é da Suíça, nós éramos Cone Sul. Um dos auditores do centro, que era chileno, ele precisa fazer uma auditoria no Chile, que é onde você está com a sua auditoria para liderar. Faz essa troca com ele. E eu tinha uma semana para até tirar o visto. Assim, eu lembro que acho que eu precisava do visto para Bangladesh. Delícia. E aí eu falei, não, vamos para cima, quero, né? E aí foi uma loucura, foi uma correria. Então, assim, acho que não deu nem tempo de ficar nervoso. Porque em uma semana eu ia para o Chile e, de repente, eu estava indo para o outro lado do mundo fazer uma auditoria. Fala, esposa, esquece, não vou mais tão perto assim. Desculpa, eu falei sim na hora para minha chefe e falei um sim de novo no dia seguinte, depois de validar com a minha esposa. Mas, enfim, minha esposa ela sempre me apoiou. Isso é legal. Foi um momento... Foi muito intenso esse momento da auditoria. O apoio dela foi importante. Mas... Não, eu acho que sempre é importante esse apoio. Tem uma vez eu estava ouvindo, aliás, minha esposa estava numa mentoria com o Caio Carneiro e aí ele falou uma coisa que ela até pediu para ele repetir, para ela gravar e mandar para mim, mas que ele virou e falou assim, que era ele, o Flávio e o Joel J, né? Ele falou assim, cara, tudo que a gente faz, a esposa valida, porque senão não tá valendo. Né? Ele falou, a gente não tava aqui onde a gente tá se não fossem elas, né? Então, cara, se eles que estão lá em cima chegaram, cara, a gente precisa saber, eu acho que é mais uma coisa que a gente precisa aprender a escutar, né? A esposa e dar o apoio, assim como ela dá pra gente, a gente também dá o apoio e ter essa troca, coisa. E nessa auditoria, lá, qual foi o momento mais desconfortável? Ou aquela decisão que você quase tomou e que você, ufa, ainda bem que eu não tomei? Boa pergunta. Eu acho que no final do período de 6 meses, eu estava numa fábrica em Bongsen, no norte do Vietnã, né? Perto de Hanoi. E era uma fábrica nova. Era uma fábrica que fazia prontinho, bebida prontinha para beber. Como se fosse o Nescauzinho, prontinho, todinho. Só que Nescau era o Milo, né? Da marca de chocolate, bebida chocolate no estrangeiro é o Milo. E a situação mais desconfortável que eu tive foi que, por ser uma fábrica nova e uma fábrica praticamente monoproduto, fazia só um produto, a auditoria que foi colocada para ser lá foi uma auditoria mais de validação, assim, só para poder dar um check de que estava tudo certo, sabe? Então, me deixou muito desconfortável, porque quando você instrumentaliza o uso da auditoria, né, você se sente, simplesmente ele quer aqui que eu venha, veja que está tudo certo e dê uma validação. Fique 3 semanas viajando aqui, veja e dê uma validação. Nem viu direito? Não, a gente viu direito, mas não tinha nada muito para o que não era, talvez não era necessário uma auditoria naquele momento, entendeu? Era muito pouco tempo da fábrica nova, então foi uma situação bastante desconfortável, né? Foi minha última auditoria da carreira dos 4 anos. E foi praticamente uma auditoria que foi muito leve no final das contas, né? Porque foi simplesmente ver, mas você fica 3 semanas lá fazendo nada, se sentindo um pouco inútil, assim, né? Será que tem alguma coisa que eu não tô vendo ou efetivamente eles instrumentalizaram essa auditoria? Né? Eu tô sendo pago pra não fazer nada. Isso para mim é extremamente desconcertante. Pois é. Eu quero voltar lá naquela história, um pouco daquela história que a gente falou lá no começo, de diminuir o tamanho. Mas antes de falar do tamanho, eu vou pegar nesse pedaço. Por que diminuir o tamanho do produto? Boa. Na verdade, eu devolvo com uma pergunta, né? Você prefere pagar mais pelo mesmo ou o mesmo por um pouco menos? Né? Eu prefiro comer. Não, falando sério, eu prefiro manter a
aquilo que eu estava consumindo, mesmo que eu pague mais. É. Eu tenho isso, mas eu acho que eu sou uma grande exceção. Exatamente. Porque a galera prefere pagar a mesma coisa, um pouco menos, por muito menos. Isso é visual. A pessoa prefere gastar um pouco menos, né? Não gastar mais. Prefere não gastar mais, na verdade. Sim. A aversão é de gastar mais. Então a pessoa prefere não gastar mais e continuar consumindo aquele produto. Né? Para fazer isso, é onde você acaba diminuindo o produto. Por isso que cada vez a barra de chocolate vai se tornando um bis. E relança de novo falando que é um tamanho família. Que não é tamanho família. É isso aí. E a mesma coisa, eu vou colocar, por que na pipoca? Você vai lá no cineminha, a pipoca pequena custa R$15, a média 16 e a grande 19, cara. Sei lá, nem lembro os preços, mas tem essa diferença. A pequena é tão cara e... Legal. Pois vale a pena mais você pegar a grande, na realidade, né? Essa é boa analogia que você está colocando aqui, mas tem dois conceitos diferentes, tá? Por trás dos dois. Eu gosto muito... Vamos falar primeira parte, né? Um produto do dia a dia, bens de consumo, né? Eu acho muito legal que eu participei do projeto do Leite Ninho. Historicamente, a Nestlé sempre vendeu a lata de 400 gramas e o sachê de 800 gramas de Leite Ninho. Sim. Né? E é um dos principais produtos vendidos, né? Isso daí não é nenhum segredo. Mas no Nordeste, que é um dos principais lugares que mais compra leite ninho, leite em pó, o tamanho de produto mais vendido era o de 200 gramas. E a Nestlé, por anos, nunca teve um produto do tamanho de 200 gramas para vender. Que louco. E aí, por que 200 gramas? Porque como é a forma que esse comprador vai comprar no mercado? Ele vai de moto, ele vai andando. Peso. Ou então tem um aspecto logístico, tem um aspecto financeiro também envolvido, porque menos gramas é mais barato, né? No fluxo de caixa ali. Então, olha que louco, né? Praticamente tinha uma grande fatia do mercado que a Nestlé não estava presente, que era o principal, esse que é o mais vendido, o formato principal vendido era de 200 gramas, e Ninho não tinha 200 gramas. Né? Hoje, se você for ver, você vai ver uns 5, 6, 7, 8 formatos de leite ninho. Né? Você vai ter os 170 gramas. Sim. 200 gramas, a gente... para ficar num price point de um dígito, por exemplo, eu preciso que ele seja de 170 gramas. Mas a marca é tão forte que ela consegue ter, por exemplo, um tamanho menor do que 200 gramas e ainda vender quanto, e você consegue jogar ali no mesmo price point, no mesma fatia de mercado. Né? Então... A diminuição do produto... E aqui não é um caso de diminuir, né? É um caso de você ampliar os tamanhos que você tem, né? Mas você meio que democratiza, né? Acho que é muito bonito falar desse jeito, porque no final você quer ganhar dinheiro. Mas você deixa acessível um produto por você... você passa a jogar, né? Onde você não estava jogando antes, por você ter um tamanho... Não, beleza. Mas, por exemplo, no caso da pipoca do cinema... Né? Cara, a pipoca é muito cara. A pequena. Sim. Aliás, ela é cara em todos os níveis, mas em relação aos demais, a pequena é muito cara. Sei que quando a gente está montando um produto, né? Então eu falo, poxa, meu produto ideal é esse aqui, o preço dele é X. Aí você fala, mas nem todo mundo vai querer pagar o X, eu crio um outro produto menor, que relativamente custa mais caro. Você nem quer entregar, mas já que você não quer entregar, então você cobra um pouco mais caro, mas você quer vender o outro. E tem aquele produto que você também não tem aquela vontade toda de vender, mas você tem que oferecer para dar o seu marketing, né? Você se mostrar o que você tem, e aí você joga o preço lá em cima. Mas na pipoca, nesse caso, né? E eu tô trazendo a pipoca, mas tem outros casos, não se aplica isso. Por que eles fazem essa escala de preço? Então, a parte do leite ninho é uma coisa, então, você jogar, né? A pipoca é uma estratégia totalmente diferente, né? E aí eu vou falar uma história do Dan Ariely. Ele é um professor americano, eu esqueci agora a universidade, mas ele é muito famoso por falar sobre ilusões de escolha, né? A neurociência através das escolhas. E ele fala, ainda sobre a pipoca, tá? Não estou divergindo. Mas ele fala, qual que é a melhor pessoa... você solteiro, pra ir na balada, né? Ele fala, sempre tenta levar alguém que é mais ou menos parecido com você, mas mais feio.
Fantástico. Porque você fica mais bonito. E aí você tem mais sucesso, né? A pipoca pequena é esse amigo feio da balada, né? Então, a pessoa fala, nossa, meu, não compensa ter esse preço... Não compensa eu pagar a pipoca pequena. Sim. Compensa eu pagar só a pipoca grande, compensa eu levar a pipoca grande. Mas, na real, a função da pipoca pequena não é nem para ser vendida. É para fazer uma ancoragem de preço. Para você ganhar mais na... É para você direcionar todo mundo para comprar grande. Né? E o preço o preço certo é o da grande. Né? A pipoca pequena ali é só para ser o amigo feio da balada e deixar a pipoca grande ser a escolhida. Né? Então é uma ilusão de escolha. Né? Claro, sempre tem aquela pessoa que prefere comer menos, Sim. vai pegar menor, enfim, acha que compensa o pouco de economia que vai ter. Mas é uma técnica de ancoragem, né? No final do dia você tem uma pipoca pequena com preço ruim e por pouquinho a mais leva a grande. Não, na verdade o preço foi feito com a grande. Sim. E eles só deixaram uma diferença de preço ridícula para pequena para você poder levar a grande. E aí isso serve para pipoca com refil, sem refil e aí vai na mesma linha. Sim. E aí ainda, já que você quer levar a grande, você vai mostrar para todo mundo, tem pipoca, tá vendendo, tem mais cheiro, né? Tem mais uma série de vantagens de você aparecer com o pote grande. Grande. Né? É. Verdade. Te dá mais sede? Dá mais sede, é verdade. Como é que lá na Amazon vocês lidam com a psicologia do preço? Boa pergunta. Na Amazon, a parte de preço, ela joga... falar de preço na Amazon é muito diferente do que de preço na indústria. Porque tudo que eu sei de pricing, que eu aprendi na Nestlé, que eu aprendi nas minhas experiências, eu praticamente não uso na Amazon. Né? A Amazon ela tem esse foco no cliente. Né? No final do dia, é confiança do cliente que mais importa. Então, o objetivo de preço na Amazon é sempre buscar ter o preço mais competitivo. Ter o preço um preço que você ganha a confiança do seu cliente. Tem uma frase do Jeff Bezos que ele fala... Não sei se é do Jeff Bezos ou do board dele. Acho que é do Jeff Bezos. Mas que ele fala, eu prefiro abrir mão de alguns dólares para não romper a minha confiança a longo prazo com o meu cliente. Né? Então, enquanto na indústria você pensa muito em elasticidade, diminuir o tamanho do chocolate, cobrar o mesmo, ali você quer ter certeza de que você vai criar uma confiança com o seu cliente para tê-lo a longo prazo. Ter certeza de que a Amazon é um lugar source of truth, né? Uma origem de confiança. Né? Eu posso confiar que ao comprar na Amazon eu não estou sendo lesado. Né? Então, essa motriz, né? É um clichê, mas é um clichê criado pela Amazon, né? Esse customer-centric, né? Ser focado no cliente. Isso se reflete, inclusive, nos preços. Né? Tem uma outra frase do Jeff Bezos que ele fala que o tamanho da sua margem é o tamanho da minha oportunidade. Ele falou isso em 2012. Ele estava falando isso no sentido de assim, cara, se você ficar confortável com margens altas em cima dos clientes, é onde eu vou poder trabalhar para ganhar a confiança do meu cliente. Perfeito. O famoso, né? Deixa o cara aqui confiar em mim, eu vou ganhando no tempo, né? Não preciso ganhar tudo agora. Né? Exatamente, no longo prazo. Acaba sendo uma troca. Né? Eu estou muito mais preocupado em ter certeza de que eu estou cumprindo ali com as necessidades dele, tendo disponibilidade do produto, do que, enfim, já tentar ganhar alguma margem em cima. Respeito muito quem quer ganhar muito agora e tal, nem discuto. Cada um trata da forma como quer ganhar, não sei o quê. Particularmente, eu gosto muito dessa forma como ele fala. Parece que deu certo, né? Parece que deu certo. Acho que dá. O segundo maior bilionário do mundo. Fazer o quê? Qual estratégia menos intuitiva, porque sempre tem, qual que é aquela estratégia de preço menos intuitiva que deu muito certo? Estratégia de preço menos intuitiva. Uma contra-intuitiva, digamos assim, né? Quando você fala, puta, não vai dar certo por causa de XYZ, que na primeira vista não vai trazer o resultado, né? Mas aí, não tô ali calcado em estudo, as coisas, em técnica, e no final das contas dá certo. Tem alguma que você lembre, não?
Eu acho que... E vou até colocar um pouco. E o contrário também. Aquela que fala, não, vai aqui que dá certo e no final não dá. A forma como você faz preço, você tem que pensar muito no tipo do público que você está focando, né? Uhum. Porque o que é contra-intuitivo em um pode ser a sacada do outro. Perfeito. Né? Então, por exemplo, o iPhone. A gente sabe que daqui 6 meses o iPhone vai estar muito mais barato do que quando ele lançou. Uhum. E ainda assim, tem a galera que compra no lançamento, no pré-lançamento, se der, com o preço mais caro possível, porque ele quer ter no momento que sair o negócio. Né? Eletrônicos no geral, né? Eu falo do iPhone porque é muito emblemático. Então, é contra-intuitivo. Enquanto você tem outros lugares que você deixa um preço de graça e você só vai cobrar depois os serviços adicionais, enfim, o ChatGPT tá aí de graça para todo mundo utilizar. Sim. Mas se você quiser fazer mais figurinhas, fazer mais imagens, ou se você quiser um poder de processamento maior, você paga ali os $20 por mês, ou então o profissional, que custa $1.000 por mês. Né? Então, eu acho que toda estratégia de pricing, ela não vai ser lógica se você estiver errando o seu público-alvo. Né? Uhum. Tem um estudo da Avocatus que fala 5 tipos de clientes, né? Que é o cara que busca barganha, o cara que quer preço a qualquer jeito. Tem os aceitadores de preço. Ele, não, isso daí vale. Tem os leais, que mesmo que ele vê que o cara tá fazendo sacanagem com você, GoPro pra mim é um exemplo disso, tá? GoPro pra mim faz muita sacanagem, enfim. Mas tem os leais, que não abrem mão. Tem os indiferentes. E tem mais um que eu tô esquecendo. Mas o mais importante é você entender qual que é o tipo de cliente que você tem no seu foco do seu produto, né? E aí, obviamente, se é um cara que busca barganha, você vai querer sempre um desconto melhor, um preço que faça mais sentido, um preço que dê volume. Se você está buscando... Se você tem um público leal, e obviamente você já trabalhou muito, né, em marketing para poder conseguir essa lealdade, você consegue fazer uma estratégia de preço diferente. Se seu produto, ele daqui 6 meses já está defasado, você vai ter uma experiência de preço diferente. Se seu produto tem serviços agregados nele, joguinho que é de graça, mas, né, indo para a parte nerd videogame, né? Tem um pessoal que fala o pay to win, né? Que se você só fizer a versão gratuita ali, você não vai conseguir chegar até o final. Você precisa pagar a skin adicional, a arma adicional, e aí você vai rentabilizando para poder, enfim, concluir. E dá muito certo, porque eu conheço de gente que começou ali, ficou viciado, depois já começa a comprar mesmo, dá muito certo. Para mim, os casos de Counter-Strike eu acho uma loucura. Assim. O pessoal tem skin de arma, né? Skin de arma é a corzinha da arma, o estilo, né? Não muda nada no jogo. É a mesma arma. É a mesma, mas o cara tem uma conta de R$50 mil de tantas skins que ele tem, ele consegue vender, então é genial. Então, assim, toda estratégia de preço pode parecer sem lógica. Que você vai fazer ela virar, né? No caso do joguinho, você ter a quantidade de pessoas. Você tem que entender quem é o seu público, você tem que entender quem é o cliente. Se você entender quem é o seu cliente, pode ser que um clichê de preço funcione ou não funcione. Então, e às vezes, entender o cliente não é uma ciência exata. Os dados até são exatos, mas passam por uma camada humana que pode levantar os dados de uma forma errada ou até analisar ele de uma forma errada. Como lidar com esses erros? Quando acontece. Porque aconteceu e o preço descalibrou. Muito para mais ou muito para baixo. E aí? Aí é caminhar pela curva, né? Mas vale... Levanta a mão, errei, volta tudo... Ou não, vai se ajustando com o tempo? Eu acho que tem decisões que, né, na Amazon a gente fala muito disso, né? Tem decisões que são one-way door, que é uma porta de ida, você não tem como voltar. E tem decisões que são two-way door, né? Que você vai e volta se não der certo, né? Preço, especificamente, você pode ter um problema de queima de confiança, porque por mais que você ajuste o seu preço depois de ter visto um erro, pode ser que você perdeu a confiança do seu cliente. Pode ser que ele agora compre em outro lugar, não queira mais comprar na sua loja. Não queira mais comprar com você, acha que você é um cara picareta que vai tentar fazer preço para ganhar em cima dele. Mas acho que sempre...
errar é humano, insistir no erro que é burrice, né? Então, se você percebe um preço que não está dando certo, você tem que fazer alguma tratativa, né? Ou você agrega mais valor no produto que você tem, ou você muda a estratégia, faz bundle, faz combo. E aí é 200 mil chamar estratégias de marketing preço. junto, comercial, quem for, Exatamente. arquitetura, o que for, para fazer esse ajuste. É por isso que o conceito de revenue management é tão interessante quando você fala de preço, né? Eu tinha um chefe na Nestlé, super bom, Samuel Gerês. Ele falava que se finanças, vendas e marketing fizesse o trabalho da forma certa, não precisaria existir revenue management. Que bom. Existe revenue management porque justamente ele tem esse chapéu de 3 pontas. Sim. Né? Ele conecta marketing com vendas, com finanças. Né? Você deixar, por exemplo, vendas fazer pricing é amarrar o cachorro com a salsicha. Né? Agora, você deixar finanças fazer pricing, você vai perder o pessoal de venda. O pessoal de venda não vai conseguir vender nunca, porque finanças vai querer colocar o preço nas alturas para rentabilidade. Então, assim, você tem que fazer uma triangulação boa entre marketing, o marketing não vendas quer e nem finanças. saber do preço. Só... Marketing quer saber da persona ali que está comprando. Então, é interessante você pensar pricing dessa forma. E você tem que juntar, sim, esse pessoal. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, não. É verdade. Isso é revenue management, no final. Né? É você... Por isso que pricing é uma das pernas. Porque no final do dia você tem ali o conceito do produto, né? Qual que é o preço que a pessoa está disposta a pagar. Tem um caso da Cacau Brasil, de pricing, que é muito legal. Que eles fizeram? Que eles precificaram os bombons de acordo com as notas de dinheiro. Então, os preços eram 2, 5, 10, 20, 50 reais. Daqueles bombons que você acha ali, né? E aí, dos tamanhos, combos, etc. Né? E quando eles precificaram dessa forma, eles venderam muito mais do que, sei lá, vendendo a R$ 1,90, R$ 3,80. Os preços, né? Talvez mais normais de ver os preços quebrados. Porque eles perceberam que aquele bombom ali, tira a nota do bolso, que é isso daqui que você tem, dá. Você consegue vender. Eles venderam muito mais. Eles aumentaram, acho que em 60%, 70%, eu acho, as vendas de lojas de rua, assim, sabe? Caraca, eu não conhecia essa, não. Então, por quê? Precificou como? Precificou com a nota da moeda. Da moeda, sim. Então, super, super interessante. Não, perfeito. Quando você tem diante de você 2 boas opções para dar o preço, mas você não tem tanta informação assim, como é que você faz para decidir? É uma palavra-chave, uma pesquisa, um achismo? São 2 estratégias diferentes. O achismo. Tem gente que... venda pra cá, vai. Eu conheço gente que faz isso. Vez ou outra, né? Uma outra pessoa que trabalha com algo artesanal, quer colocar um preço, né? Até pergunta para mim, né? Qual que é o melhor preço que eu posso colocar? Né? Sei lá, uma pessoa... Tem um específico caso de uma pessoa que vende granola, vende nuts, né? Que ela estava me perguntando. O jeito ruim, historicamente, mas que é uma forma de fazer pricing, é você colocar o custo mais o markup. Certo. Né? E historicamente a pessoa sempre faz vezes 3. Isso. Né? Então, se custa 50, você vende por 150. E aí, o seu lucro é esse. Só que, se você não tem muita decisão, minha recomendação é que você sempre tem que ancorar com alguma coisa. Você sempre tem que buscar alguma referência para você basear o seu preço. Então, por exemplo, só eu vendo essas granolas. Mas beleza, a gente não tem ninguém no mercado que tem uma configuração exata igual essa combinação, esse mix de granolas aqui. Você tem granola, noz, enfim, um monte de coisa. Mas quem no mercado tem algo parecido? E qual que é o preço? O público-alvo que vai comprar isso, né? Ele está disposto a pagar até quanto? Vai por esse caminho, vai buscando uma referência, vai buscando se ancorar. Mesmo que algo novo, algo no mercado novo, você precisa se ancorar com alguma coisa. Sim. Né? Então, a minha recomendação é, se você tem poucos dados, busca se ancorar com alguma referência para você ir testando. Obviamente, depois você pode ir ganhando agregando valor. Você vai conhecendo. Você vai conhecendo e aí você vai fazendo os ajustes. Né? Por isso que mais importante que o número, né? Quando você me abriu aqui a pergunta falando qual o número mais te preocupa, mais do que um número é a sequência de números. Perfeito. Que você precisa se preocupar. Perfeito. Hoje nas grandes empresas,
né, elas tendem a centralizar o pricing. Isso ajuda e isso atrapalha. O quanto ajuda e o quanto atrapalha. No geral, eu vejo mais ajudando. Na verdade, eu acho que é a tendência de um amadurecimento. Né? Naturalmente, pricing nas empresas, ou elas ficam debaixo de finanças, de marketing ou de vendas. Né? Certo. Ou seja, no final do dia, quem que é a liderança mais alta? Vai ser o diretor de vendas, vai ser o diretor de marketing ou vai ser o diretor de finanças, o CFO? Né? Que sempre vai ter um viés para um desses lados, para finanças, para vendas ou para marketing. Então, o bom de você ter uma centralização de pricing é que você passa a ter uma liderança, um board, um membro do board, né, vai discutir ali com o CEO para tomada de decisão, que é independente de vendas, de finanças e de marketing. Que ele consegue dar uma decisão muito mais acertada entre esses três do que efetivamente pendendo mais para vendas ou pendendo mais para finanças. Né? Então, ao você centralizar e consolidar uma área de pricing, tem sido a tendência nos últimos anos de você ter uma independência de pricing das outras áreas, você toma uma decisão mais madura. Né? O ponto fraco pode ser que às vezes você fica um pouco mais longe da ponta. E eu acho que esse é o erro que tem que tomar esse cuidado ao fazer essa centralização. Você não pode perder o front. Né? Você precisa. Senão você vira a torre de marfim. Você toma uma decisão que na sua lousa faz sentido, mas no dia a dia do vamos ver ali, tem um monte de outra coisa que influencia o preço que não está na sua lousa e você não está levando em consideração. Então, essa vem a pergunta, assim, qual é a grande pergunta que se deve fazer, né, um CEO, executivo responsável deve se fazer antes de validar uma alteração de preço, ou antes de pedir uma alteração de preço? Perfeito. Eu acho que o que tem que estar na cabeça é o que meu cliente vai achar desse preço. Não é se o preço está cobrindo meus gastos, não é se o preço está cobrindo o meu P&L, não é se esse preço está fechando as minhas contas. É o que o meu cliente vai achar desse preço. Eu acho que essa é a decisão que uma liderança tem que ter ao assinar ali um acordo comercial, ao querer fechar algum preço. Qual é o que é o público realmente que vai achar ali? Qual o impacto isso vai ter para o meu público? Porque isso é um erro muito comum em pricing, tá? A pessoa fazer um preço que feche a sua conta. E racionalmente faz sentido, né? Pô, não faz sentido ter um preço que não cubra meus custos, né? Mas se você está vendendo algo que vai ficar fora da realidade do seu público-alvo, você está dando um tiro no pé. Talvez no primeiro momento ali, nas primeiras compras você consiga, mas não vai ser sustentável ao longo do tempo. Então essa orientação externa eu acho que é fundamental. Você tem que pensar de fora para dentro, não de dentro para fora. E essa é o meu maior conselho assim, para alguém que toma uma decisão de preço. Não tenta fazer um preço para fechar sua conta, é um preço para fechar com o seu cliente. E eu já vi um caso, que eu não lembro exatamente qual que é a montadora agora, mas ela esqueceu uma perna. Ela viu quanto pagaria e tal, e aí ela colocou o preço. Ela trazia o carro de fora, e aí colocou o preço e ancorava. Aí ela descobriu que para cada carro que ela vendia, ela tinha 15% de prejuízo. Só que ela não podia aumentar o preço, porque senão ia comer as vendas de um outro produto dela. E os carros já estavam tudo comprados, já estavam aqui no pátio, né? Faltou uma perninha só pro cara, né? O quanto é importante entender todo o contexto do negócio, né? E aí os caras tiveram um prejuízo considerável até terminar aquele lote, porque não tinha o que fazer. Já estava aqui e já estava vendendo, com marketing rolando. Né? Por mais que você trave um monte de coisa, ainda você tem o que comer ali o negócio. E mandar o carro de volta, que não ia vender mais aqui. Né? Nesse caso, eu acho que é melhor até isso do que você derrubar sua marca. Exato. Porque aí, se de repente você faz uma loucura com o preço, você perde a confiança da sua marca. Exato, né? Aí ferrou. Você pode, como eu falo, canibalizar outro produto seu ainda. Exatamente. E como é que foi sair de uma gigante como a Nestlé, que ela digamos, presencial, né? O produto é visto, para a Amazon, que é outra gigante, que é tudo digital. Qual que são as grandes diferenças? Boa. Eu trabalho na Amazon Varejo, né? A loja da Amazon. Mas
acho que a grande diferença, tem uma diferença cultural tremenda, né? Porque você sai de uma empresa suíça, europeia, né? Que a auditoria interna é super poderosa ali dentro, né? Para uma empresa americana, e só por isso já muda muito, né? Sair de uma empresa europeia para uma americana já é uma tremenda mudança. Mas que tem esse clima de startup, né? Eu acho que esse é o que eu mais senti na pele, né? Então, a Amazon tem um clima de startup, mesmo sendo uma empresa, né, top 5 de trilhões de reais de valor aí. Mas é uma empresa que mantém a cultura de startup, aquela frase do Jeff Bezos, que muitas outras empresas acabaram adotando, do day one, né? Sempre o dia 1, sempre tem a mentalidade do dia 1. É muito verdade. Isso é legal. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Tem. Porque o clima de startup é ótimo para tomar decisão, para velocidade. Eu adoro. Mas tem a bagunça que às vezes tem por trás, né? Então, é verdade. É engraçado que às vezes, multinacional, empresa de trilhões, sempre tem um Excel porco ali por trás, fazendo algum controle. Santa Excel. Sempre tem um Excelzão ali que o estagiário mexe, que o estagiário consegue acessar. E é só ele, ninguém sabe. Mas de repente ele tem uma permissão, ele muda um negócio global, enfim. Eu tenho uma história, foi comigo. Precisava fazer um produto para vender e, cara, pior que era assim, para alta renda. Empresa gigante no país e tal. Aí, tem que ter pressa para rodar, tem coisa para acertar e tal. E aí eles... TI já estava enrolado, não conseguia fazer e tal. Falei, não, vem cá, daí que eu faço aqui no Excel e boa. É temporário? E tal, não sei o que, tá bom. Cara, fiz um negócio no Excel. Ficou legal no Excel. Ficou legal. Então, e aí, no meio do tempo da TI colocar em prática, eu saí da empresa. Cara, eu voltei 7 anos depois para falar um oi pros meus amigos. Aí uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Você que é o famoso Matheus, tal, por quê? Não, porque eu mexo até hoje. É que a sua senha que eu uso é seu nome. Oi, como assim? Não, é que você fez uma planilha Excel. Eu falei, cara, 7 anos atrás. O negócio até hoje rodando, funcionando, empresa referência em usar como é que fala, tecnologia e tal. E tava o Excelzão rodando lá. Falei, cara, é inacreditável, não sai isso aí. Não, sempre tem um Excel, bendito Excel. Mas tem uma outra diferença também, que para mim é uma das mais chocantes na prática. Eu já tinha visto vídeos do Jeff Bezos falando isso, que na Amazon, as reuniões, ele não usa PowerPoint, e é um documento de 4 páginas, 4 ou 7 páginas, dependendo do tamanho da reunião, mas que você marca 1 hora de reunião, os primeiros 20 minutos é todo mundo na sala lendo o documento e os outros 40 minutos discutindo sobre o que foi lido. Perfeito, porque senão ninguém lê antes, né? Isso é verdade. Realmente as reuniões na Amazon são assim. Isso é muito louco. Eu achava que era, não, é lá coisa do Jeff Bezos, Estados Unidos. Não, no dia a dia é isso. A gente tem reuniões que é um documento, um Word, uma página, um Word, um PDF, com linhas enumeradas. Você deixa 20 minutos, então você tem às vezes, uma alta liderança na sala, que está lendo, está todo mundo em silêncio, ou então se a reunião é online, fica todo mundo mutado. E aí, a reunião começou às 10h20, pessoal, podemos começar? Podemos. Comentários gerais. E aí você faz comentários gerais do documento. Achei isso e tal. Agora vamos página por página. Tem um comentário. Aqui na linha 20, fala um dado e tal. Então isso... E não tem PowerPoint. Assim, não tem PowerPoint... Claro, se o RH quer fazer uma apresentação de benefício... Sim. Mas as reuniões com liderança não usam PowerPoint. Eu adoro isso. É algo que, assim, achei chocante. Não, eu gosto, porque, cara, você não perde um tempo enorme fazendo PowerPoint. Não, e você... o mais legal disso tudo é que você estrutura o seu pensamento. Né? Ao você escrever um doc, você estrutura todo o seu raciocínio. Perfeito. Né? Você coloca dados, enfim. E a intenção de fazer isso é justamente que o PowerPoint, às vezes, é tudo muito bonito, tudo dá certo, mas ele fica carente de mais informação, carente de mais dados. Então, um doc chato... branco e preto. Leio, que todo mundo não pode falar que não leu, porque foi falado na tua frente. E deu tempo de você ler, né? Então,
Tem algumas desvantagens que é você, né? Enfim, às vezes é um material denso que você precisa em 20 minutos assimilar. Né? Às vezes você escreve e não consegue a reunião, você escreveu um documento que ninguém vai ler no final. Tem desvantagens e desvantagens, mas tem muitas vantagens nesse estilo. Perfeito. Ó, e como é que é? Você me falou e eu me surpreendi positivamente. Seu trabalho é intenso, com números, muitas viagens. Né? Hoje na Amazon é menos, tá? Hoje na Amazon não é tão intenso em viagens. São menores. A rotina é menor em viagens. Mas é uma alta demanda, de toda forma. É uma área muito central na empresa, né? Que se olha muito para ela. Como é que é ser pai? Nesse período de aí, você tem 6 semanas, é isso? De licença paternidade. Isso é muito legal. A Amazon dá 6 semanas da licença paternidade, né? E para mim essa experiência de ter virado pai me deu um pouco mais de empatia para com as mulheres, né? Porque, por exemplo, a minha chefe era mulher, ainda é, né? Teve uma troca recente, mas ela é mulher, tem filho, usou a licença maternidade na Amazon, né? E eu lembro que quando eu ia divulgar, né, que a minha esposa estava grávida e que eu iria precisar da licença paternidade, eu fiquei receoso. E eu falei, putz, é uma situação super fácil de você conversar com uma mulher, chefe, que já teve filho e já teve licença maternidade. E eu fiquei nervoso de falar isso. Eu fiquei nervoso de falar que eu ia ter que tirar 6 semanas da licença paternidade que a Amazon dá. Então eu falei, nossa, é uma situação fácil, deveria ser fácil. E eu fiquei nervoso. E minha chefe nunca, de forma alguma, minha chefe super tranquila, né? Não, maravilhoso, foi notícia bela, maravilhoso. Só que assim, eu imagino como que é difícil para uma mulher, né? Sim. Ter que, às vezes, falar se tem um ambiente, né, tóxico, machista e tal. Como que deve ser difícil para uma mulher falar, né, sobre estar grávida. Né? Sim. E o fato da licença paternidade existir, eu acho que ele equaliza um pouco mais isso também, né? Tanto faz se você é homem ou mulher, né, em relação a filhos. Sim, claro. Porque é muito comum uma mulher receber, né? Eu ouço, né, alguns relatos, é muito comum uma mulher se sentir sondada durante uma entrevista de RH, né? Se tem filhos ou não, se pretende ter, a idade que tá, uma idade fértil ali, uma idade de ter filhos. Eu já ouvi isso também. Então, é deprimente. Me deu bastante empatia. Então, a Amazon nesse sentido, é muito boa e tá insatisfeita ainda. Porque o pessoal quer... Eu digo, a antiga líder... Teve uma troca recente, né, de country manager. Mas a country manager atual também tem a mesma intenção. É que antes era um homem, né? E ele luta para aumentar o benefício de licença maternidade, paternidade ou licença, enfim, de criador, né, de responsável de uma criança para o mesmo tempo de uma mulher. Caraca, que legal. Porque isso equaliza até esse tema, até esse tabu, né, numa entrevista com uma mulher. Você equaliza, você deixa os dois na mesma situação. É o ponto que eu ia chegar, porque para mim é depressivo ver alguém perguntando, fazendo essa relação que você estava fazendo com mulher, que é verdade, eu já vi. Sim. E você trazer isso da forma que você está falando, cara, eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, o quanto você equaliza, o quanto você resolve, o quanto o homem também se põe um pouco na pele da mulher, né? Porque também não é fácil. Principalmente hoje em dia, né? Que trabalho, ser mandado embora, tudo. Sim. Não, então, nesse sentido, a Amazon é muito humana, assim, sabe? É super legal isso, né? No sentido de, olha... Legal. E eu acho que isso é menos do que... Obviamente, a empresa dá muito tom, mas acho que isso vai muito também do seu chefe, né? De quem é seu line manager, de quem Perfeito. É seu imediato ali. Porque pode ser que a empresa é maravilhosa, mas você tem um chefe, às vezes, que é um desgraçado. Mas aí vira muita exceção, né? Porque ele não vai se encaixar muito tempo na empresa. Exatamente. Não vai ser sustentável. Ele não se encaixa e sai fora. E o que a paternidade mudou no seu dia a dia? O cara dos números. O cara da relação humana. Olha... é uma nova fase da vida mesmo. É uma fase que faz brilhar o olhar mesmo. No meu trabalho, eu acho que... A parte técnica do meu trabalho, eu acho que não teve muita alteração. Mas a parte de eficiência
Mudou? Mudou muito, né? Porque você quer voltar para casa, você quer se desligar quando menos quando você morrer, você nunca vai pensar deveria ter trabalhado mais. Acho que dificilmente alguém quando vai morrer Vai falar vai isso. falar isso. Agora, deveria ter ficado mais tempo com a família. Pode ser um arrependimento que eu acho que é mais comum de ter alguém que focou menos na família, né? É comum, eu já li isso. É bem comum. Então, a paternidade me trouxe essa vontade de, né? Não que eu não fosse eficiente antes, mas você quer fazer de uma forma que você gasta menos tempo no café, enfim. Você quer voltar para casa e ver a sua filha. Eu pergunto porque a maternidade e a paternidade, elas mudam uma chave gigante na gente. Sim. Né? Eu costumo falar que eu tinha amigos que acabava o dinheiro e ainda faltava muitos dias para o final do mês. Viraram pais, não mudou o emprego, não mudou o salário, nada, e acabou o mês e tá sobrando dinheiro, cara. Então, assim, é muito louco o que a paternidade faz com a gente em relação ao trabalho, né? Faz a gente crescer mais. Ah, sim. Não, nesse Né? sentido total. É, exatamente. O senso de urgência que você tem. Porque antes você, sem filho, né? Pô, se der uma coisa errada, minha esposa, a gente dá um jeito aqui, a gente fica debaixo da ponte e se dá bem. Não quero ir para debaixo da ponte com uma filha agora. Não posso de jeito nenhum. Ir pra lá. Agora eu vou ainda mais dar o sangue, né? Então, sim, existe esse aspecto pessoal, sim, no senso de urgência, né? É verdade. Olhando para pricing e num futuro de curto prazo, digamos até 3 anos, o que hoje vocês usam? Você acha que daqui a 3 anos mudou, já não é mais? Falando de conceito geral, né? Não específico da Amazon, Sim. mas eu acho que toda a parte de Gen AI é algo que é pouco explorado em pricing ainda, que daqui a 3 anos vai ser o dia a dia, né? Você otimizar todas as curvas de demanda, elasticidade, utilizando modelos de inteligência, né? Eu acho que isso vai ser o futuro. Não, eu tenho amigos e tem gente que já veio aqui e fala assim, não, tem que testar a inteligência artificial já no dia a dia e vai colher os frutos e os erros que acontecem, porque a gente ainda está bem no começo. E tem gente que fala, não, cara, deixa os outros testarem e a gente depois vem com a coisa um pouco mais madura, né? A Amazon é uma empresa extremamente tecnológica, né? Eu não lembro se ela tem a inteligência dela. Tem, né? Ela é alguma coisa que vocês já vêm usando mesmo no dia a dia ou não? Mesmo dentro dela, não. O pessoal já está fazendo alguma coisa aqui e depois a gente colhe os frutos. Tem algumas coisas de Gen AI, sim, que já estão sendo utilizadas em preço. Mas ainda eu diria que é experimental. Eu acho que vai crescer muito ainda. Sim. Né? Ainda não é tão confiável assim. Não é nem que é tão confiável, mas eu acho que a gente está aprendendo a lidar. Eu acho que eu acho que a ferramenta já está lá e a gente que não sabe utilizar. Ah, é? Eu acho que é mais a capacitação de como usar a Ferrari, né? A gente não sabe acelerar essa Ferrari ainda, mas a Ferrari já está pronta. É a gente que não sabe acelerar essa Ferrari ainda. Perfeito. Então, mas também, isso quando a gente pega uma empresa madura, por exemplo, como a Amazon, a gente está falando, né? Agora, pricing é algo que é atemporal, né? Porque se você é o vendedor artesanal da sua arte, você provavelmente nunca vai utilizar um modelo de Gen AI. Não sei, né? Talvez no futuro vai ficar tão acessível que você use isso, mas às vezes você começa pequeno, às vezes você começa fazendo custo mais markup mesmo, e é isso aí. Né? E aí você vai evoluindo. Então, é interessante você ter essa ótica de pricing de forma atemporal também, né? Em que momento você está da sua iniciativa. Se você ainda está experimental, vendendo o seu artesanato ali, ou se você é uma empresa já de médio porte, se você é uma empresa de serviço, se você é uma empresa de produto. Acho que isso varia muito também sobre que ferramenta e como você vai utilizar pricing. Você falou, né, agora porque você tem a sua chefe, né? A sua chefe cuida... Qual que é o chapéu dela na Amazon? A minha chefe é a Head de Pricing. Head de Pricing. E aí, então você tem vários chapéuzinhos embaixo cuidando de pricing na Amazon, é isso? Como é que é mais ou menos a divisão lá? Porque para mim é uma coisa bem grande. Para mim é uma novidade
essa questão, uma rede de pricing, né, onde você tem tanta coisa. Para mim sempre foi, pô, teu price é uma só, depois você fala com o financeiro ou com o presidente, seja lá o que for, né? Mas não é tão grande assim. Na verdade, o organograma da Amazon em si ele é bem confuso, né? A gente até não abre muito, né? Como é o pricing em si, a estrutura de pricing. Mas o que eu posso falar é que é um quebra-cabeça, no sentido de você tem o que é pricing local, você tem o que é pricing com a parte mais programadora, você tem pricing central, worldwide, você tem pricing BPs, né? Tá. Ou seja, pricing que o dia a dia dele não é exatamente o pricing, mas ele é a sua ponte de pricing no negócio do dia a dia das pessoas. Então, você tem a categoria de eletrônicos, você tem a categoria de consumíveis, você tem a categoria de, enfim, produtos de casa. E você tem aquela pessoa que tem os produtos, faz as negociações, mas ele é uma dessas pessoas é um chapéu que representa pricing dentro dali. E você, como programa de pricing, que é o meu cargo, meu antigo cargo, na verdade, estou fazendo uma mudança agora, mas você coordena tudo isso. Então, você coordena o programa de pricing dentro da Amazon. Perfeito. Você tem todos esses mecanismos, né, que acontecem de multi-times. E para a gente finalizar aqui, como para você, né, qual seria o grande conselho para as pessoas, os executivos, ou não só eles, mas de uma forma geral assim, como lidar bem com dados e pessoas? Boa. Eu acho, o meu grande conselho seria buscar olhar as anedotas. Eu acho que as anedotas, elas demonstram muito da realidade do dia a dia mesmo, sabe? É aquilo, às vezes a lousa te diz algo maravilhoso, faz todo sentido, os dados apontam para aquela direção, mas quando você vê na prática, você vê que não funciona exatamente daquela forma. E vale a pena você pegar essa anedota e debugue a fundo, assim, sabe? Tentar entender a fundo por que essa anedota não bate com a minha lousa, né? Por que a anedota não... Por que a realidade não está batendo com a minha lousa? Então, o conselho é olha para as anedotas, olha para o cliente, olha para a parte de fora, utiliza a orientação externa para o seu dia a dia. Perfeito. Guk, cara, show de bola, brigadão. Foi muito bom, cara. Valeu mesmo, obrigado. gente. E muito obrigado para todo mundo e peço para vocês dar aquele clique, dar o joinha lá no canal, que ajuda a gente pra caramba. E também um aviso final, aqui, um pedido final, um agradecimento final à Skillflow, que nos patrocina aqui. Bom, valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.